Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre o tema A Doutrina de Deus. Nós estamos aqui num processo de conhecimento mais profundo do nosso Deus, entendendo como ele pensa, como ele age, como ele é. E vamos dar continuidade. Esse já é o quinto vídeo. Assista os 4 anteriores para você acompanhar todo o raciocínio que nós estamos desenvolvendo. Então, nós temos dito que Deus se manifesta, se autorrevela de várias formas, através do mundo criado, através do senso interior do homem e também através das escrituras. Quando nós começamos a conhecer a Deus através das escrituras, nós podemos dizer que esse conhecimento é um conhecimento especial, porque quando nós conhecemos através da obra criada, é um conhecimento geral, mas através das escrituras é um conhecimento especial e salvífico, ou seja, nos leva à salvação, porque nós conhecemos ao Pai através do seu Filho Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo, este caminho, onde ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, que nos leva à vida eterna, que nos leva à presença do Pai. Então, quando nós começamos a conhecer a Deus dessa forma especial, através das Escrituras, meditando na palavra de Deus, nós podemos dizer que esse conhecimento não é um mero conhecimento de fatos sobre Deus, mas é um conhecimento verdadeiro sobre o próprio Deus, que nos conduz a um relacionamento pessoal com Ele. Então, veja a importância de nós conhecermos as Escrituras e meditarmos na palavra de Deus. E uma das recomendações que nós encontramos nas Escrituras é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Nós não conheceremos a Deus de uma forma nova, profunda, se nós não nos humilharmos. Porque ele é soberano, ele é majestoso. E a nossa natureza adâmica, a nossa natureza de pecado, ela é orgulhosa, ela é soberba. Então, se nós não nos humilharmos sob a mão poderosa de Deus, nós não avançaremos neste conhecimento. Nós lemos em Isaías 66:1 o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Veja como Deus se revela, se auto-revela, porque nós sabemos que Deus é espírito, não é verdade? Deus é espírito, e ele, sendo espírito, ele não tem olhos, ele não tem um corpo físico, mas ele usa uma linguagem apropriada para nós, seres humanos, para nós termos mais entendimento do nosso Deus. Então, ele se autorrevela através das Escrituras desta forma. Este é um versículo que está em Isaías 66:1, e que o Senhor diz assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, ele está dos céus até a terra, ele tem todo o domínio, ele tem toda a soberania. Mas se ele é espírito, ele estaria sentado num trono? Não. O espírito não tem corpo físico. Mas para que nós entendermos a sua entendermos a sua grandeza, a sua soberania, ele se define, ele se auto-revela desta forma. Em um outro versículo que nós podemos ler, que nós já falamos anteriormente, é:
quando ele nos recomenda: humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Ou seja, Deus só exalta aqueles que se humilham diante do seu poder, da sua majestade, da sua soberania. Ele está desde os céus até a terra. Os céus é o seu trono, o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Então veja que ele está presente em toda a atmosfera. Ele está presente em todo o universo criado, em toda a terra. A sua grandeza é muito grande, a sua majestade é muito grande. Por isso ele recomenda: humilhai-vos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, ele vos exalte. Então, em João 4:24, nós lemos claramente que Deus é Espírito. Mas veja que nessas passagens que nós lemos, os autores bíblicos atribuem características físicas a Deus, como um recurso, porque o autor bíblico faz isso, como recurso para que possamos compreendê-lo de alguma maneira. Um outro versículo que nós podemos refletir está em Gênesis 6, capítulo 6, verso 6, onde nós lemos o seguinte: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Esse versículo traz muita confusão aqui, quando nós lemos, se nós não temos uma clareza maior. Deus se arrepende? Quando nós nos arrependemos de alguma coisa, é porque nós fazemos alguma coisa que não deveríamos ter feito. E por causa da nossa imperfeição, nós nos arrependemos de muitas coisas que nós fazemos. Mas Deus é perfeito. Ele não se arrependeu de nada que ele fez. Desculpe que a minha garganta hoje está irritada. Ele não se arrepende, nunca se arrependeu de nada que ele fez, porque ele é perfeito. Ele fez tudo perfeito. Mas por que o autor se expressa desta forma? Quando ele diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, é porque o homem entrou num estado de pecado tão grande que lhe trouxe pesar no seu coração. Ele não se arrependeu de ter feito o homem. Ele sabia, inclusive, que o homem ia pecar, ia cair da graça, sair da sua presença. Mas por ele amar muito o homem, ele depois proveu uma forma de nós retornarmos a ele, que é exatamente através desse conhecimento especial de Deus que vem através das Escrituras, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tomando este caminho, nós retornaremos ao Pai. Então, os autores bíblicos usam determinados tipos de linguagem, onde eles dão características físicas a Deus, onde eles procuram demonstrar algum sentimento para que nós possamos fazer uma analogia. Nós que somos humanos, que temos alma, que temos sentimentos, nós possamos fazer uma analogia através disso que nós conhecemos, que é nosso, para entendermos um pouco ao nosso Deus. Em Provérbios 6,16 nós lemos: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Deus tem alma? Não, ele é espírito, ele não tem alma. Mas ele está dizendo, o autor está mostrando aqui, que nós precisamos tomar consciência das coisas que aborrecem ao Senhor. E ele faz uma conexão com a alma, porque é na nossa alma que estão os nossos sentimentos. Veja o que diz em Ezequiel 13:13.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. Veja que aí de novo o autor bíblico está usando sentimentos que nós conhecemos: a ira, a indignação, fenômenos naturais como pedras de saraiva, chuva, pancadas de chuva. Mas tudo isso é para demonstrar como Deus se sente diante do nosso pecado. Como Deus se sente diante do homem pecador que continua praticando o pecado e não começa a buscar a Ele, não começa a trilhar este caminho de volta. Então nós vemos nesses versículos a aplicação de sentimentos humanos, como se Deus tivesse esses sentimentos humanos. Mas isso é um recurso didático, para que possamos compreender a revelação divina. Então, essa linguagem analógica que os autores bíblicos usam estão mostrando que os sentimentos de Deus não são idênticos aos nossos, apenas semelhantes em algum aspecto. Para que nós possamos ter Ele mais perto de nós, para que nós possamos compreender a Ele em um nível mais profundo. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que Deus é bom, isso quer dizer que a bondade dele é semelhante à nossa bondade, mas não idêntica à nossa bondade, porque nós nunca seremos tão bons como Deus é. E embora nós não conheçamos a Deus de modo exaustivo e abrangente, como nós já colocamos aqui, temos maneiras significativas de falar sobre Ele. Muitas vezes nós nos referimos a Deus dessa forma: Ele foi tão bom comigo. E nós fazemos uma analogia a esse sentimento de bondade que nós humanos temos. Mas o sentimento a bondade de Deus está muito acima da nossa bondade como seres humanos. Continuando nesse mesmo raciocínio, nós dizemos que Deus é infinito, como nós já afirmamos várias vezes, que significa que Ele não é finito, Ele é imutável, o que significa que Ele não muda. Então veja que essa linguagem usada pelos autores bíblicos é uma forma de nos trazer Deus mais perto de nós, fazendo essa analogia com os nossos sentimentos humanos, que quando nós começamos a andar com Deus, quando estamos trilhando esse caminho de volta, nós começamos a manifestar em alguma medida a bondade, a fidelidade, o amor, mas nunca idênticos ao amor, à fidelidade e à bondade do nosso Deus. Nós podemos dizer também que Deus é singular. O que é que a Bíblia nos ensina sobre a unidade e singularidade de Deus? Ela nos ensina, por exemplo, que só há um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Como nós já lemos em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que o texto pressupõe
muito naturalmente a singularidade de Deus. Ou seja, ele não diz que no princípio um Deus criou os céus da terra. Ele diz que Deus, ele é singular, único. Deus criou os céus e a terra, não um Deus. Porque quando nós nos referimos a um Deus, é porque existem outros deuses, mas ele é único, ele é singular. E conforme nós vamos avançando nessa narrativa, a doutrina acerca da singularidade de Deus, ela sempre é reafirmada com muita frequência. Por outro lado, a Bíblia não esconde que depois da queda da raça humana, o ser humano que se corrompeu pelo pecado, suprimiu, tirou a verdade de Deus do seu íntimo, do seu coração. E o ser humano em pecado, que caiu do pecado, ele se negou a dar a glória que é devida ao nosso Deus. E começou a criar para si ídolos, os quais ele chamou de deuses. Isso está em Romanos 1, 23. Então, quando o homem caído começou a criar deuses, ídolos para si, começaram a haver vários deuses. Ele se negou a dar a glória a esse Deus único e singular que criou todas as coisas. Mas quando Deus percebeu isso, ele chamou um homem que habitava na Mesopotâmia. E lá na Mesopotâmia, o ambiente era pagão, era um ambiente de idólatras. E interessante é que Deus foi buscar exatamente um homem que morava num ambiente como esse, pagão, ambiente idólatra. E ele começou a se revelar a este homem como o único e verdadeiro Deus. Quem foi esse homem? Abraão. E Abraão desenvolveu uma fé tão firme, tão consistente nesse Deus único, que ele foi chamado o pai da fé. Então ali Abraão foi tirado desse ambiente de idolatria, desse ambiente pagão, onde existiam outros deuses, começou a andar com o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. E aí se iniciou o monoteísmo judaico, ou seja, a religião que pregava que só havia um só Deus, um único Deus. E dessa forma, a nação, quando o povo foi tirado do Egito, atravessou o Mar Vermelho e começou a andar no deserto, começou a se formar a nação de Israel, a nação judaica. E foi Israel, esse pequeno país, tão pequeno, mas que Deus escolheu para ser o país onde Jesus Cristo, seu Filho, iria nascer. Jesus era judeu, como homem ele era judeu, ele nasceu em Belém, no país chamado Israel, e através de Jesus é que nós encontramos essa volta para o Deus Pai, esse retorno para o Deus Pai. É através de Jesus, foi através desta nação Israel que se formou a nação judaica, da qual haveria de vir o Messias, o Salvador. Então entenderam a estratégia de Deus? Ele tirou um homem da Mesopotâmia, uma terra idólatra, uma terra pagã, e ele começou a se auto-revelar a Abraão. E a partir daí começou a história da religião judaica, hebraica, através de Abraão. Quando os descendentes de Abraão se estabeleceram como nação,
nação de Israel, Deus lhe deu uma série de mandamentos, que está todos lá no livro de Levítico, que regulavam a vida social e a vida religiosa desse povo, porque uma nação tem que ter regulamentos, tem que ter normas, tem que ter leis. A nação de Deus, a nação de Israel, a nação judaica, onde ia manifestar essa religião monoteísta. Monoteísta significa que somente um Deus poderia ser adorado, o Deus de Israel. No momento que a nação começou a se formar, ela precisava de leis, de regras, de mandamentos para regular a vida social e religiosa daquele povo. E o primeiro dos 10 mandamentos trata exatamente sobre a singularidade e unidade do Deus verdadeiro. Você pode ler em Êxodo 20, de 2 a 17, é um trecho mais longo. Deuteronômio 5, de 6 a 21. Outro texto fala sobre o único Deus. Esses textos vão registrar que só há um único Deus verdadeiro que deve ser adorado. E outro texto que fala sobre esse único Deus é Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Esse texto é uma verdadeira confissão acerca da singularidade de Deus. Vamos ler aqui, para concluir este vídeo, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por ele ser o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, ou de todo o teu entendimento. E diz o Senhor, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele colocou essas palavras, esta ordem no nosso coração, para nós apenas amarmos este único Deus, o Deus de Israel, para nós não construirmos ídolos, outros deuses que iríamos adorar, correremos o grande risco de adorar. Ainda diz mais, tu as inculcarás a teus filhos, vai colocar na mente, você deve colocar na mente dos teus filhos. E delas farás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, em todo momento da sua rotina diária, ao sentar, ao levantar, você deve inculcar na vida dos seus filhos que Deus é único, o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, como está lá em Gênesis, e que deve ser adorado. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, você deve estar com esta palavra diante de você, no seu coração, na sua mente, onde quer que você esteja, sentado, levantando, comendo, você deve estar com esta palavra impressa no seu coração. Ainda diz mais, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tem muita gente que prega versículos, né? Ou textos da palavra de Deus, às vezes dentro de casa, bota na porta da geladeira, ou prende no muro, algum versículo. É uma forma de você ir todos os dias, a todo momento, quando você passar ali na sua rotina diária, você inculcando a palavra de Deus no seu coração. Então, é esse o desejo do nosso Deus, que nós o tenhamos como único e verdadeiro, que nós adoremos somente a Ele, e que tenhamos esta clareza, que Ele é singular e único. Ele não é um Deus, Ele é
Deus, o artigo definido, que criou os céus e a terra, e que deseja ser adorado pelo seu povo. E aí muitas bênçãos serão derramadas sobre nós. E que cumpramos os seus mandamentos, as suas regras estabelecidas no livro de Levítico, porque nós não podemos andar sem regras, sem regulamentos. Devemos sempre obedecer às suas regras e aos seus mandamentos. Essa é a mensagem que eu trago para você neste domingo. Reflita, ouça mais de uma vez para você ter esta palavra inculcada no seu coração, na sua mente. Ensine a seus filhos, proclame a palavra de Deus. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!